Bom dia, pessoal! Bom dia! Galerinha, tava dando uma folhada na apostila e assim, de matéria nova mesmo, só falta esse tópico. Claro que tem muito exercício para fazer. Uma coisa é tu ter assistido a aula, outra coisa é a gente ter assimilado de fato o conteúdo. Eu lembro que tem muita coisa de física do meu primeiro ano que eu só fui assimilar de verdade no terceirão. De qualquer maneira, né, estamos num ritmo razoável aí, que a gente vai sobrar algumas aulinhas ainda no final para a gente rever toda a matéria e fazer exercícios mais apimentados. E força e atrito é uma matéria que eu acho legal, ela tem só, na verdade, uma ideia um pouquinho mais delicada, mas a matéria em si é bem simples. Que história é essa de força e atrito? Na verdade, cara, o atrito, ele é uma coisa tão presente em nossas vidas em todo momento, que é inimaginável o mundo sem o atrito. Para ter uma ideia, sem o atrito eu não conseguiria segurar esse giz aqui, ó, porque é a força de atrito que mantém ele preso na minha mão. Alguns podem pensar, não, professor, é a força que tu faz assim que prende ele, ó. Mas não, né? O peso do giz atua para baixo. Se eu estou segurando ele desta maneira, há uma força atuando para cima. Só que a força que eu faço no giz é assim, né, para os lados. Então não é a força que eu aperto o giz que segura ele, na verdade. É o atrito. E se não tivesse atrito, por mais que eu apertasse o giz, ele escorregaria para baixo. Então eu nem em pé poderia ficar, né? Nem segurar uma escova de dente eu poderia. O mundo não seria como a gente o conhece se não existisse força e atrito. O que a gente precisa hoje é entender que existem forças e atritos que são boas e forças e atritos que são ruins. Fica à vontade, querido. Adivinha uma força de atrito que é boa. Me dá um exemplo, uma força de atrito que é boa. Muito obrigado. Aquela que eu acabei de falar, a força de atrito para segurar a escova de dente. Tá vendo? Às vezes eu faço uma pergunta que a resposta já foi dada, só para ver se tu está realmente acordado e pensando no que eu estou falando. Eu já comentei isso com vocês. Quando a Maria do Carmo fala, eu percebo que a maioria não está pensando no que ela está falando, está simplesmente viajando, devaneando. E se parasse para pensar, veria, pô, essa fala faz todo sentido. Faz todo sentido. Hoje, por exemplo, tu viu ela falando? Quantas vezes tu já reclamou de uma atitude de um amigo teu, né? E tu já fez aquela atitude várias vezes, né? Pensa nisso. Quantas vezes a gente já fez isso? Quantas vezes eu fiz isso, reclamei de uma pessoa e cometi o erro daquela pessoa milhares de vezes. É uma coisa interessante, ela falou sobre isso hoje. Galerinha, força de atrito boa, o amigo citou uma. E uma força de atrito ruim? Me dá um exemplo de uma força de atrito ruim, maléfica. Ah, interessante, bacana. Legal, legal, gostei, criativa a resposta, né? Embora a força em si seja da mesma característica da anteriormente para segurar um objeto, né? O ato de segurar o objeto para fazer o mal, então fez o amigo entender que era uma força de atrito ruim. Interessante. Mas eu me refiro a uma força de atrito que prejudique algo, no funcionamento de algo, ou que faça tu gastar mais dinheiro para que algo funcione. Por exemplo, a força de atrito entre sistemas mecânicos como a dobradiça da porta, certo? No caso da porta não gera grandes efeitos, grandes problemas, mas imagina esses atritos acontecendo no interior de um motor de um carro. Imagina quanto a mais de gasolina o carro não consome pelo fato de o motor estar cheio de atritos dentro dele. Aliás, a gente usa até um produto para diminuir o atrito dentro do motor do carro. O óleo. O óleo. Já te contei que motor de combustão interna é um lixo, né? A cada 100 reais que tu coloca de combustível nele, tu só usa 30 reais. Sabia dessa? Toda vez que teu pai vai no posto de combustível, 70% do dinheiro dele vai fora. É por isso que os carros todos serão elétricos futuramente. O motor de combustão interna é um lixo comparado com o motor elétrico. O motor elétrico, a cada 100 reais que tu coloca nele, ele te devolve 90 em movimento. 90% de rendimento. O motor de combustão interna, os mais modernos, 40% de rendimento. É um lixo comparado com motores elétricos. Até quando tá parado, gasta. Sim, com certeza. Até quando tá parado, só de... É que nem teu corpo. Teu corpo, tu paradinho, tá gastando energia. Certo? É isso aí, perfeito, perfeita colocação. Então, forças de atrito maléficas, galera, são aquelas que fazem os equipamentos gastarem mais energia,
são aquelas que fazem os equipamentos se desgastarem e terem que ser substituídos, como os rolamentos do carro, como o pneu do carro, certo? Então tu vê, ao mesmo tempo que eu gero um desgaste no meu carro, o atrito, sem o atrito o carro nem poderia andar e muito menos frear, certo? Então tem os dois lados da moeda. E a gente que vai começar a estudar atrito a partir de agora, temos que saber da onde que vem o atrito. Então eu vou desenhar aqui um bloquinho, ali está o chão do bloquinho, e eu faço ele se deslocar para frente com uma certa velocidade. Para onde tu acha que vai atuar a força de atrito? Faz sentido? Deixa eu ver. Ah, com certeza. Se a velocidade do cara era para lá, pela primeira lei de Newton, um sujeito que está em MRU tende a continuar em MRU desde que a força resultante seja zero. Esse cara, se a força resultante fosse zero, ele ia continuar em linha reta, velocidade constante para sempre. Se ele parou, tinha uma força atuando no sentido oposto. Sem dúvida. Era o atrito. Sem dúvida. Galera, tá certa. Se o cara está indo com uma velocidade para lá, a força de atrito, que a gente chama de FAT, vai atuar no sentido oposto. Observe que eu coloquei ela perto do chão para tu te lembrar que tem a ver com a interação do corpo com o chão, não é isso? E se nós fôssemos pegar um microscópio e olhar o que está acontecendo entre essas superfícies que se encontram, nós veríamos algo bastante incrível. Nós veríamos, mesmo que nós tivéssemos ampliado as superfícies mais lisas que nós conhecemos, ao ampliar atomicamente, nós veríamos uma série de irregularidades. Então, amigo, mesmo quando tu coloca a mão no quadro, ó, parece liso, ou na fórmica da tua mesa, liso, mentira. Se tu bota um microscópio eletrônico, são vales e crateras de átomos que podem se intercalar, interpenetrar. Beleza? Então, lembrando mais uma vez que a gente não faz ideia do mundo microscópico que nos cerca. Eu sempre gosto de lembrar uma coisa que é muito curiosa, ó. Lembra dessa? Eu faço um quadradinho de 1 centímetro quadrado na mão e conto 1 segundo. Nesse 1 segundo, mais de 1 bilhão de moléculas de gás se chocaram contra esse pedaço de pele. E elas estão com velocidade entre 7.000 e 3.000 km por hora. Isso é o ar que te envolve agora. Às vezes a gente não tem noção, né? Que a gente está sendo bombardeado por moléculas. E isso é que gera uma pressão em volta da gente, a pressão atmosférica, certo? Que loucura, né? Às vezes está vivo há tanto tempo e não ter noção do que está acontecendo à nossa volta, né? Eu ainda tenho essa agonia, galera. Show de bola. Olha só. Então, o mundo microscópico, ele é bem diferente daquilo que a gente pode visualizar com o olho, que é uma máquina meia boca de enxergar. Então, olha lá. É isso. Ou são as irregularidades superficiais entre as superfícies que geram a força de atrito. É isso. Então seria interessante também observar que a força de atrito ela é contrária à tendência de deslizamento. Quando eu comecei a dar aula, eu cometi o erro de falar que a força de atrito é contrária ao movimento. Isso acontece em alguns livros também, certo? Mas é um erro. A força de atrito nem sempre é contrária ao movimento, mas ela é sempre contrária à tendência de deslizamento. Muito obrigado. Então olha só. A cadeira deslizava para frente, então a força de atrito é para trás, beleza? Agora eu vou te mostrar uma força de atrito que é a favor do movimento. Ó, que força que fez o diário caminhar junto com a cadeira? Existe uma força empurrando ele para baixo, que é a força peso, a força peso. Se ele não continua caindo é porque também tem a força normal, aquela que a gente aprendeu há pouco tempo, certo? A força peso e a força normal atuam ambos no diário, por isso que nesse sentido a resultante é zero. E mesmo quando eu desloco ele para a direita, a resultante aqui continua sendo zero. Porém, se ele estava parado e acelerou para lá, é porque existia uma força atuando para lá. Que força era essa que atuou no diário e fez ele acelerar para lá, sendo que eu não encostei no diário? O atrito, com certeza. Vocês concordam comigo? E para onde é que o diário se movimentou?
Para lá. E para onde é que atuou a força de atrito? A força de atrito é sempre contrária ao movimento? Não. Eventualmente a força de atrito pode ser a favor do movimento, beleza? E é justamente isso que faz aquele truquezinho de mágica acontecer, né? Certo? Se o cara puxa com força suficiente, a aceleração que esse cara deveria ter é tão grande que a força de atrito não consegue gerar essa aceleração. É por isso então que a mesa fica posta enquanto o mágico puxa a toalha violentamente, certo? Ele, claro, tem um outro conhecimento sobre atrito que ele tem que permite que ele faça esse truque depois de muitas horas de treino, certo? Vamos entender que outro truque é esse. Vou escrever aqui então que a força de atrito é sempre contrária à tendência de deslizamento. Geralmente contrária ao movimento também, né? Mas, como eu acabei de te mostrar, tem situações que é o atrito que movimenta o corpo. Nesse caso, a força é a favor do movimento. Então, até agora, nada demais. Só te mostrei que a força de atrito é gerada pelas irregularidades superficiais e te mostrei que a força de atrito é sempre contrária à tendência de deslizamento. Duas informações simples. É sempre contrária à tendência de deslizamento. E com esse desenho eu quis te mostrar que a força de atrito é gerada pelas irregularidades superficiais. A força de atrito é gerada através das irregularidades superficiais. Show de bola. Então até agora só informações gerais. Quando eu ampliei aqui, né, essa região para te mostrar as irregularidades, eu me lembrei do programa que eu vi ontem sobre a mineração do ouro no mundo, e principalmente nos Estados Unidos, mostrando as técnicas de mineração, né, como é que é feito hoje em dia, tudo bonitinho. E aí mostrou lá que numa região onde tem muito ouro, o ouro não é visível, tu só consegue achar esse ouro depois de processar a terra da região. Porque é uma concentração alta de ouro, só que ele é muito fragmentado e aí tu não consegue detectar. Aí mostrou, cara, lá uma imagem ampliada 4 milhões de vezes, né, num pedaço da rocha da região. E aí mostrou lá um fragmento de ouro composto, sei lá, por umas centenas de átomos. E dava de ver as bolinhas individuais que eram os átomos de ouro, cara. Hoje nós temos equipamentos que podem enxergar o átomo, né? A gente ainda, óbvio, jamais poderia visualizá-lo internamente, né? Porque a gente precisaria de certa forma, usar um pouco de arte para representar o átomo, né? Sendo que ele é um bicho muito veloz, a gente jamais poderia filmar ele na sua integridade. A gente usa então representações artísticas para dar uma ideia para as pessoas do que é o átomo, né? Mas dá para ver, cara, aquela bolinha lá, certo? Que representa o átomo fotografado ainda, então, de fora. Muito bonito, fiquei impressionado com a qualidade da imagem. Bom, galerinha, na hora que a gente vai calcular a força de atrito, a gente tem que saber do que depende essa força de atrito. Quais são os fatores que determinam a força de atrito. E vale lembrar que a gente calcula duas forças de atrito diferentes. Tem a força de atrito estática e a dinâmica ou cinética. Estática lembra o que, galera? Parado, parabéns, V igual a zero. Estática lembra estátua, de certa forma. E força de atrito dinâmica ou cinética. Com certeza, né, se está falando em dinâmica ou cinética, é porque a velocidade não é zero.
Na hora de calcular a força de atrito, galera, a fórmula é extremamente trivial e simples. As duas fórmulas são idênticas, na verdade, seja para a força de atrito estática, quando o corpo está parado, seja para a força de atrito dinâmica. Como eu acabei de falar, a força de atrito depende das superfícies em contato. Superfícies mais rugosas geram... Claro, porque as irregularidades são maiores, se penetram mais e gera mais atrito. Superfícies com melhor acabamento geram menos atrito. Em alguns casos a gente bota uma camada de óleo para preencher aquelas irregularidades para elas não se tocarem. Por isso que o óleo lubrificante, né, ele é tão eficiente. Bom, depende desse acabamento, né, das superfícies e dos tipos de superfície em contato. Essa característica eu caracterizo pelo coeficiente de atrito. É aquela letrinha grega mi. Essa é uma letra grega mi. Tomara que eu não tenha nenhum descendente de grego aí que conheça de fato as letras gregas, né? Que eu fico imaginando o que um grego deve pensar quando eu escrevo uma letra grega. Se a minha letra normal já é horrível, imagina a minha letra grega, certo? Mas acreditem, esse é meu mi. Uma letra grega. É o coeficiente de atrito. Agora eu quero ver. Adivinha o nome completo do cara? Coeficiente de atrito? Estático. Ah, credo. Só raciocinar. Estático. Vou botar ali o Ezinho de estático. Nome? Cinético ou dinâmico. É isso aí. Coeficiente de atrito cinético ou dinâmico. Parabéns. Muito obrigado. Show de bola, hein, tu? Nem falei o nome do cara todo, né? O amigo já completou o nome, outro colega já foi lá e já sabia o nome completo do outro também. Antes de eu falar, sim, são os seres humanos. Fantásticos. Coeficiente de atrito cinético ou dinâmico. Muito bom. Agora, pega a tua mão. A outra também, encosta, vem de leve e faz uma leve carícia entre uma mão e outra. Tu concorda que existe uma força de resistência ao movimento da mão, por mais leve que seja? Sim. Agora aperta uma mão contra a outra com força e faz a mesma coisa. E aí, o que aconteceu com a força de atrito? Oh! Será que o Mi mudou? Será que o Mi mudou quando estavas arrastando as mãos? Não, né? Porque o Mi, como eu acabei de falar, depende das superfícies em contato. As superfícies eram as mesmas quando tu acariciava uma mão na outra ou quando tu esfregava uma mão na outra. O que mudou então? A força entre elas, a força normal. É por isso que eu tinha te ensinado a calcular a força normal. Porque para poder calcular a força de atrito, eu preciso da força normal. Eu preciso da força normal. É isso. Mi vezes a normal. Olha só que fórmula boba, gente. Tu pega a força normal entre as superfícies e pega o coeficiente de atrito. Multiplica, é gol. Já sabe a força de atrito. É simples assim. Ah, professor. Pergunta. Pode perguntar. Pergunta que eu vou ficar bem feliz. Ah, pai, obrigado. Nem demorou tanto, não precisei fazer mímica. Viu? Parabéns, garoto. Ligadaço, hein? É isso que eu gosto, cara. Que isso, professor? Parabéns, cara. Isso aí. O Max ali, ó, professor. O negócio é o seguinte, é isso que é a diferença entre elas. É o ponto alto da aula. O ponto alto da aula é entender aquele Max ali. É isso aí. Adoro essa parte. Então, olha só. Que tipo de atrito é? Claro. Certo? Estava parado ainda. E se começou a deslizar? Cinético. Tudo bem para vocês? E agora, que atrito que é? É verdade, é o atrito estático. Tá? Então, olha só. Quando tu vai calcular atrito estático ou atrito dinâmico, a fórmula é a mesma, maneira de raciocinar é o mesmo, só que tem os Mi's que são diferentes, o estático e o dinâmico. Depois eu vou te explicar por que eles são diferentes. Porém, às vezes o corpo está parado como essa cadeira, ninguém está empurrando ela, só que tu pode calcular normal. E eu te dei o Mi. Aí eu vou lá e pergunto na prova, qual é a força de atrito? O aluno, sem pensar, calcula e responde.
estou empurrando, por que que existe atrito? Não, mas por que que tem que ter atrito, gente? Quais são as forças atuando na cadeira agora? Normal e peso. Para que que o atrito vai atuar? Para parar o quê se não tem ninguém querendo empurrar a cadeira? Ou seja, quanto vale a força de atrito agora? Zero. Ou seja, quando tu calcula essa força de atrito estática, é a força de atrito estática máxima que pode existir. Não quer dizer que ela exista, senão as coisas iam sair andando do além. Se existisse o atrito, oh meu Deus, saiu andando, é o atrito. Como assim? O atrito é contrário à tendência de movimento. Se eu não impus a tendência de movimento, o atrito não existe. Beleza? Então aquele max ali é para tu sacar que o resultado que vem desta conta é o maior valor possível que pode atuar. Então atenção, momento mais importante. Fui lá e calculei a força de atrito estática máxima para essa cadeira com essa mesa, que essas superfícies nessa situação. E deu 10 newtons. Beleza? A força de atrito estática máxima deu 10 newtons. Eu empurro com 2 newtons. Anda? Não. E quanto é o atrito? 2. Porque se eu empurro com 2 e está parado, o atrito é? Porque anula. Beleza? Se o cara não raciocina, na prova o cara calcula 10. Eu pergunto quanto é que é? 10. Calma, cara. Tem que ver que se alguém está empurrando o corpo e com quanta força alguém está empurrando o corpo. Empurrei com 7 newtons, anda? Não. E quanto é que é o atrito? 7. Pegasse a mãe. É isso. 10, anda? Não. Ainda não. E quanto é que é o atrito? 10. Aí se eu passar de 10, 10,1, começa a andar. Tudo bem? Por incrível que pareça, quando tu calcula a força de atrito dinâmica, ela dá sempre menor que a estática máxima. Vamos supor um 6. Já percebeste que às vezes tu vai empurrar uma coisa, não vai, e de repente tu sai catando cavaco. Sai pulando por cima da coisa. Já aconteceu contigo isso? Vai empurrar um móvel em casa, empurra, não vai, e de repente vai demais. Isso é muito comum de acontecer. Por que acontece? Porque quando as coisas estão paradas, as irregularidades se penetram e ficam encaixadas uma na outra, e não vai. E depois quando vai, as irregularidades ficam quicando uma sobre a outra, não chegam a se encaixar, então o atrito é menor. Um exemplo interessante é isso aqui, ó. Eu encaixo a cadeira no friso do azulejo, ó. Tá vendo? Encaixei ali, ó. E vou tentar arrastar. Não, tá vendo? Eu tenho que fazer força. Se eu faço rápido, ela não engata. Entendeu a ideia? Por isso que o atrito estático máximo é maior que o atrito dinâmico. Faz sentido? Faz todo sentido, né? Então deixa eu ver se tu entendeu. Ó, pá, pá. Atrito. 0, não fiz força, né? 3 newtons, andou? Atrito. 9 newtons, andou? Atrito. 11 newtons, andou? Andou. E já que está andando, quanto é o atrito? 10. É o dinâmico, 6. O atrito cai depois que começa a andar, porque as irregularidades se soltaram e agora não está mais grudando uma na outra. Beleza? Então o segredo é esse. Calcular em si a fórmula, tu já fez coisa muito pior, uma multiplicação boba. Multiplicou, é gol. Só que depois que tu calculou, tu tem que ficar raciocinando para saber qual é a força que está valendo naquele momento. Resumindo, quando o corpo está parado, a força de atrito pode ir de 0 até o valor máximo calculado. Concordas comigo? E a partir do momento que deslizou ficou fácil, porque o atrito é o dinâmico e não precisa pensar. Quando está deslizando, fica tranquilo, porque o atrito é sempre o dinâmico, que é o fácil. Quando está parado, abre o olho, porque a força de atrito pode ir de 0 até o valor máximo. Vou fazer um probleminha que fala disso. Esse problema eu vou colocar no quadro para tu tentar arriscar. E se errar não tem problema, é o primeiro contato teu com força de atrito, certo? Daqui a pouco eu corrijo, a gente troca os dados de novo, até tu conseguir ficar fera nele. Vou botar então um primeiro probleminha, hein? Show de bola.